Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com o Smartboard barramentos I2C e vamos iniciar o nosso vídeo de hoje falando da placa de serviço chamada Service Board. Então aqui nós temos a Service Board versão 1.0. Essa Service Board versão 1.0 é fornecida junto com o seu Smartboard. Quais são as funcionalidades, como usar o Smartboard, para quais tipos de sinais lógicos ela serve, de barramentos. Vamos falar tudo sobre a Service Board versão 1.0. Lembrando, então nós temos aqui a Service Board fornecida no seu kit default do Smartboard, onde eu tenho o conector SATA. Nesse conector é feita a leitura I2C ou RFFE quando a sua box estiver ativada. Eu tenho um conector DIN aqui de 8 pinos, um conector paralelo de 8 pinos para leitura de barramentos SPI e leituras de expansão também. Eu tenho possibilidades de alimentações 0.9 e 1V2 e um pino ground. Eu vou colocar aqui no microscópio, para a gente falar, vamos começar aqui novamente mostrando no microscópio o conector SATA. Então vou mostrar aqui no microscópio, alinhar todas as câmeras para ficar melhor. Então aqui nós temos aqui, ó, agora temos aí três visões. Visão geral, visão parcial e o zoom detalhado do conector SATA. Então aqui eu tenho o conector SATA, onde eu tenho quatro terminais I2C, SDA, I2C, SCL, RFFE Serial Data, RFFE Clock. E esses outros três terminais são grounds. Então esse conector SATA, onde o cabo também é fornecido, você tem no seu kit original, o Smartboard, o cabo SATA fornecido, será conectado nessa posição, com a trava para o lado de fora. Então você vai conectar aqui o cabo SATA, onde trafegarão dados in-out do barramento I2C e RFFE, por vias separadas, ok? Então eu vou ter consecutivamente, logo abaixo aqui, a barra de pinos, de 8 pinos, que é essa barra de pinos do lado esquerdo. Essa barra de pinos do lado esquerdo, vamos melhorar aqui aí agora sim. Essa barra de pinos do lado esquerdo, que está aqui, que está em zoom aqui no nosso microscópio, e os escritos de cada pino, o que cada pino representa em relação a essa conexão SATA. Então no conector SATA eu tenho I2C SDA, I2C SCL, RFFE SDA, RFFE Clock, esses pinos que estão aqui nesse conector. Respectivamente, na barra de pinos do lado esquerdo, que está aqui, eu também tenho os respectivos. I2C Serial Data, então isso corresponde ao segundo pino. I2C Serial Clock, corresponde ao terceiro pino. Ground, quarto pino. RFFE SDA, corresponde a 1, 2, 3, 4, quinto pino. RFFE SCL, corresponde ao sexto pino. Um V8 fixo para serviços em geral e expansão de memória, de aplicativo, uma GPIO aqui, uma expansão de dados para uma futura atualização desse dispositivo versão 1.0, dessa Service Board. Então, no pino 1 eu tenho Power On. O que é essa tecla Power On? A tecla Power On chaveia, através da chave Power On, os 0 volts nesse pino número 1. Então, se você quiser botar um iPhone, por exemplo, nesse pino número 1, você vai fazer um jumper, um fio de jumper desse ponto à lógica Hold Key Low. E você, ao pressionar a tecla Power On, você vai iniciar a sequência de booting do seu dispositivo. Então, o primeiro pino do Service Board, da barra de pinos do lado esquerdo, recapitulando, né? Barra de pinos, lado esquerdo. Aqui está. O pino 1 da barra de pinos do lado esquerdo, observem na câmera da direita, esse pino 1 corresponde a uma chave que, ao ser pressionada, envia 0 volts para esse pino da barra. E esse 0 volts você vai soldar no pino lá, logicamente não no FPC, né? Mas num componente ligado em série com o pino do FPC, um resistor, um diodizena de proteção, para que você, ao pressionar a chave, inicie o booting do aparelho. Então o pino 1 corresponde ao Power On. O pino 2 da barra de pinos corresponde ao barramento de controle Serial Data I2C. Então eu vou soldar um jumper desse ponto à minha board.
Ah, mas onde fica a minha board? Você vai observar que existe um retângulo e aqui, ó, Device Under Test. DUT. Device Under Test. O que é esse DUT, Device Under Test? É o dispositivo, é a placa em teste. Então existe uma área, um retângulo, onde você vai colar uma fita dupla face. Então você vai pegar uma fita dupla face, vai colar essa fita dupla face nesse retângulo e sua board... Opa, desculpa. Você vai colar a dupla face aqui. Colei a dupla face. E a sua board em teste ficará colada momentaneamente até o teste nesse espaço. Então vou remover aqui a dupla face. O mais difícil é remover Ok, agora eu consegui. Opa. Aí, ok. Finalmente conseguimos, né? Então eu tenho a dupla face colada aqui agora. Já tenho a dupla face colada, onde a minha board ficará. A board em teste, por exemplo, eu vou colar minha board em teste aqui, por exemplo, para que ela fique fixa aqui. E eu solde os fios respectivos da minha board até a barra de pinos do lado esquerdo. A barra de pinos do lado esquerdo somente é para análise I2C ou RFFE. Temos expansões também, mas no nosso vídeo de hoje falaremos somente da utilização da barra de pinos do lado esquerdo. Vou comentar sobre a barra do lado direito também, mas vamos mostrar aí efetivamente na parte 2 como utiliza e solda os fios aqui. Ok. Então, voltando lá. O terceiro pino da barra de pinos corresponde ao I2C Serial Clock. O quarto pino corresponde ao ground. Então, se eu quero fazer uma análise de I2C, vou precisar soldar 3 fios obrigatórios. O ground, que é o quarto pino, no ground comum da sua board, o barramento serial clock, que é o sincronismo, é o SCL, que é o terceiro pino da sua barra de pinos do lado esquerdo, e o I2C serial data, que são os dados, que é o segundo pino da barra de pinos. Se você quiser, você pode soldar o pino do Power On. Não é obrigatório, mas facilita bastante você ter aqui o booting já na sua placa da Service Board. Então a gente tem conector SATA, recapitulando, né? Conector SATA I2C RFFE é a I/O do I2C RFFE. Tecla Power On com lógica 0. Ao pressionar, manda 0 volts para o pino 1. Os iPhones normalmente têm lógica de 0 volts, né? Então, qualquer smartphone que você quiser analisar aí o barramento que a lógica for 0, ao pressionar a tecla Power, mandar um pulso 0, você pode usar o pino 1. Segundo pino, serial data. Segundo pino, olha lá na imagem grande. Segundo pino, serial data. Terceiro pino, serial clock. E o quarto pino, que é o ground, é obrigatório. A gente tem que colocar o ground obrigatoriamente para que participe do equipamento em teste. Então, o ground é obrigatório estar em comum. Então, vou usar 3 ou 4 fios. Ok. Já conhecemos aí um pouco da Service Board. Vamos falar um pouco dos outros pontos da Service Board. Do lado direito da Service Board, eu tenho os pinos, a segunda barra de pinos, que é esse lado direito aqui. E aqui eu tenho o pino 1. O pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4 se referem ao barramento SPI, Serial Peripheral Interface. Por exemplo, o barramento de comunicação do ROSE, do NFC. Então, se eu quiser checar aqui o MOSE, Master Out Slave In, o Chip Select, o Clock, o Master In Slave Out, esses 4 pinos aqui correspondem ao barramento SPI, que ainda não está ativado na sua box. Nós vamos disponibilizar ativação, vendida ativação, para que você possa ler o barramento SPI. E as comunicações do barramento SPI para o Smart Board vêm através do conector de 8 pinos. Então, esse conector de 8 pinos aqui é responsável por, além de outras coisas, a comunicação SPI. E o cabo também é fornecido, tá? Então, o cabo também é fornecido para a comunicação SPI. Aqui, depois da comunicação SPI, nós temos 2 GPIOs, que são portas de entrada e saída, input e output, para a expansão da Service Board, para futuras implementações de funcionalidades, tá? Então aqui eu tenho também uma tensão de 0V9 e 1V2 e mais um ground aqui para você usar serviço. Então essa é a nossa Service Board.
Vamos aí mostrar agora como conectar a service board, como conectar os cabos. Então vou conectar o cabo 8 pinos. Conectei o cabo 8 pinos, ele tem posição. O cabo SATA a trava para frente. E já temos a conexão perfeita aí na nossa service board. Já temos aí a fita dupla face, onde será colocada a placa. E agora nós vamos precisar de fios de jumpers. Vamos usar fios de jumpers de cobre esmaltados. Então no microscópio aqui vou mostrar os fios de jumpers. Então aqui eu tenho os fios de jumpers. Esses fios de jumpers devem ser estanhados à ponta. Então a gente tem que estanhar a ponta deles para que pegue solda, né? Ele é envernizado, então ele tem um verniz de proteção que isola o contato elétrico. Então nós temos que soldar, colocar estanho na ponta desses fios para queimar o estanho. Então nós temos aí um tamanho também padrão. Observem que o tamanho do meu fio, não sei se a câmera vai pegar, é de no máximo 5 centímetros. Então o fio, colocando aqui transversalmente, aqui, vamos ver aqui. Então o fio mais ou menos aqui, ó, desse tamanho, 5 centímetros. O fio de cobre não deve ter mais do que isso. E aí a gente tem a distância perfeita entre a dupla face e a barra de pinos do lado esquerdo. Então não tem problema aí, 5 centímetros está ótimo. Então eu vou queimar aí, estanhar, né? Desculpa o termo queimar. Vou estanhar a ponta de cada fio de cobre, que é resinado, né? Ele tem um esmalte, para que o contato elétrico seja perfeito. Então nós vamos aí precisar de 4 fios, ou 3. Eu vou usar 4 fios, porque eu também vou usar a tecla Power On da minha service board para ela dar o pulso de boot no meu aparelho, né? Eu poderia usar somente 3 fios. Nós vamos fazer uma análise de I2C. Então, obrigatoriamente eu preciso de 3 fios. Ground, serial clock, serial data. Porém, eu vou usar também a minha tecla Power para ela botar minha placa. Então, eu vou usar 4 fios. Então, vamos aí estanhar os 4 fios para que a gente consiga soldas perfeitas e conexões perfeitas, tanto nos pinos do conector da barra de pinos, quanto na nossa board. Vamos soldar os 4 fios, então, na barra de pinos. Então, vou pegar a minha barra de pinos que aqui está. Aqui está a minha barra de pinos. Então, vou desconectar aqui só momentaneamente para ficar mais fácil para explicar, para vocês terem uma visão também. O que eu farei? Vou soldar os 4 fios aqui. Power On, I2C serial data, I2C serial clock e ground. Ok? Vamos soldar esses 4 fios aí. Para soldar esses 4 fios, primeiro eu vou colocar um pouco de fluxo nesse conector de pino de barras aqui, ó, para que ele não derreta. Então, coloco um fluxo aqui embaixo para que ele não derreta. E na hora que eu soldar aí o fio aqui no pino, né? Vamos estanhar o pino também. 4, ok. Vamos soldar aí os 4 fios na nossa barra de pinos. Melhorar o foco aqui. Isso. Agora ficou bom o foco. Vamos soldar os fios aqui, um pouco mais de fluxo, não? Para não derreter nosso conector. Ok. Soldei o primeiro Power On. Então esse fio aqui será o que eu soldarei junto do FPC do Power do Hold Key Low. Soldar aqui o serial data, que é o segundo pino. Serial data, soldado. Serial data, soldado. Agora vamos soldar o serial clock. Serial clock. Que vai no teste point da placa do barramento, no pino serial clock que eu vou analisar, do I2C que eu vou analisar. E por último o ground, que vai em comum da board. Então o ground agora vai em comum no ground da board. Vamos o quarto pino que é o ground. Ok. Temos então os 4 fios soldados na barra de terminais de 8 pinos. Então vamos confirmar aqui. Ground, soldado. Os fios são isolados, tá? Então são esmaltados, então não tem problema de encostar.
mas só para ficar bem separado aqui, eu vou deixar eles separados e não confundir na hora da soldagem. Então eu tenho ground, eu tenho serial clock, ground, quarto pino, serial clock, terceiro pino, serial data, segundo pino, e o hold key low, primeiro pino. Ok? Agora sim, então tem os 4 fios aí. E agora, já vou preparar a minha board aqui. Vou soldar na minha board também. Vou colocar a dupla face nessa board aqui. Eu coloquei nessa de exemplo aqui, que a gente estava mostrando. E para prepararmos aí as soldas da nossa placa. Então vamos lá para a análise do barramento I2C. Estamos aqui então com o nosso iPhone X. Vamos aqui no diagrama elétrico agora. Vamos abrir aí o board view, o diagrama elétrico, o board view, o schematics. E vamos analisar e falar um pouco sobre a análise I2C. É o que faremos agora nesse exemplo. Então, vamos aqui começar. Board view, esquemático, board view. Vamos aqui abrir o board view. Primeiro ponto fundamental é você colocar o board view da mesma forma que você está vendo no diagrama. Então, o board view que eu estou vendo ali, minha board está dessa forma. Então, tem que colocar a board para mim da mesma forma para que eu possa analisar. Então, eu vou montar a minha board na minha placa de serviço deitada. Dessa forma. Assim eu terei mais acesso às conexões da bateria, porque eu tenho que energizar e alimentar o aparelho, né? Eu vou botar pela minha placa de serviço, mas eu tenho que energizar o aparelho pela FPC da bateria. Então eu tenho que deixar, então eu colocarei minha placa na placa de serviço, de forma que a placa de serviço não deixe aí, inviabilize o funcionamento e as conexões. Então, vou conectar a placa de serviço dessa forma. Então, o meu board view deve estar o mesmo da minha parte real que eu estou analisando a placa. Então, colocar o board view da mesma forma que você vê a board é fundamental para não confundir os pinos. Ok, feito isso, vamos lá fazer uma análise do barramento I2C dessa minha board. Colocamos o board view, vamos colocar o board view da mesma maneira. Já rotacionei a placa aqui, left e right, aqui na parte superior, para que seja a visão a mesma do que eu vou ver na minha placa de serviço. Então temos aí a mesma visão da placa de serviço. A board está da mesma maneira. Então nós vamos aí começar pelo conector de bateria. Nós vamos energizar na fonte 4.2 volts, 3 amperes. Os aparelhos mais novos hoje precisamos aí de uma corrente por volta de 3 amperes. Então eu vou começar a fazer uma análise aqui. Vamos analisar o barramento SMC, que é o barramento Smart Manager Controller. É o barramento que começa a energização. E esse barramento gerencia bateria, gerencia Yangtze, gerencia acessório. Então é muito importante a gente analisar esse barramento. E ele tem particularidades. Nós vamos fazer uma análise do barramento SMC. Então se eu clicar aqui no conector de bateria, então vou dar um zoom aqui, ó. No conector de bateria, que é o J10000 normalmente, né? Vou tirar aqui no real aqui. Vou desligar o real aqui. Nos J3200. Então aqui eu tenho pino 1 positivo, pino 4, 8, 6, 9, 7, 10 e 5 é o ground. Pino 2 é o barramento serial data, I2C0, Smart Manager Controle, bidirecional, gas gauge, serial datacom de conector. Tá? Então eu vou soldar aí um jumper do pino do FPC da minha placa de serviço num componente que está ligado nesse barramento. Ou, como aqui é difícil de soldar aqui, eu não quero correr risco de estragar meu conector, derretê-lo, eu vou analisar o circuito e soldar um pino, um fio de jumper, correspondente ao pino do serial clock. Então, na nossa placa de serviço, o serial clock é o terceiro pino. Então, eu vou soldar aqui um fio. Esse fio que eu já soldei aqui do terceiro pino, esse fio do terceiro pino que é o serial clock, que aqui está, serial clock, esse fio do terceiro pino serial clock, eu vou soldar em um componente que está em série aqui, ou outro em paralelo com esse barramento. Vamos analisar o diagrama aqui então. Então, vou pegar aqui o diagrama. Vamos ver aqui. Aí eu tenho os MOSFETs aqui, no mesmo meu pino 3, pino 2 que está aqui, né? Pino 2 passa por esse MOSFET. Então aqui, ó, se eu localizar o R3202,
Eu vou pegar o R3202, vou soldar o meu jumper, né, no 3201 e 3202. O 3201 eu vou soldar no terceiro pino do meu conector. Então, vamos aqui, ó, o R3201 corresponde ao barramento SMC, que vem lá do conector de bateria, que vai para outros circuitos. Então, eu vou soldar um jumper desse resistor aqui, ó, R3201, para o terceiro pino do meu FPC, para o terceiro pino, que é o clock. E o R3202 para o segundo pino, que é o data. Então, o que eu vou fazer? Vamos voltar ao board view aqui. Então, eu tenho esses resistores aqui, que estão em série com barramento, serão muito mais fáceis de soldar. Aí, ó, o R3202, que aqui está. Claro que eu não vou soldar o lado, se, por exemplo, ele tiver alimentação do lado 1V8, nesse caso aqui ele não tem. Mas em alguns casos é um resistor PUAP, então fiquem atentos a isso. Então, o R3202 ele está em série com barramento, ó. Vai direcionar para outros componentes do barramento. Então, se eu soldar aqui o fio nesse lead do resistor R3202, que corresponde ao SDA, o SDA da nossa board corresponde ao segundo pino. Então, nesse segundo pino aqui, eu vou nessa ponta desse fio, eu vou achar o resistor aqui no meu board view, e aqui está o resistor. Aqui está o resistor, bem acima do conector de bateria, estão vendo aqui? Eu vou remover a resina dessa região e vou soldar o fio aqui nesse resistor. O fio corresponde ao barramento serial data. Então você pode perceber que é o I2C0, Smart Manager Controle, serial data. Então esse fio aqui, que eu soldarei no segundo pino que corresponde ao data, vai lá na minha placa de serviço no pino data, ok? E agora eu vou precisar do clock, né, que é o R3201. O R3201 está bem aqui embaixo, ó, bem acima do conector aqui de bateria. R3201. Aí, ó, que também está em série. Então, eu vou soldar aqui, vou remover a resina aqui com muito cuidado e vou soldar o fio do jumper do terceiro pino. O terceiro pino do meu conector corresponde ao clock. Aí, ó, o terceiro pino corresponde ao clock. Então, aqui vai no R3201 e aqui vai no R3202. Então, soldaremos, respectivamente, data com data, clock com clock. E o ground. O ground eu posso pegar de qualquer parte da blindagem. Agora vamos lá ao Power On, Hold Key-Low. A tecla Power, a lógica do Power dos iPhones é uma lógica 0 volts. Então se aplica 0 volts nesse pino, no pino 9 aqui do FPC. Então eu vou remover a resina aqui e vou soldar aí, ó, Hold Key-Low L. Deixa eu tirar o real aqui, vai aparecer melhor. Olha lá, ó, Button Power Key com Low. Então se eu ativar 0 volts ao pressionar o botão Power da minha placa de serviço nesse diodo Zener aqui, ou nesse resistor, é o mesmo processo de fazer o booting do aparelho. Então eu vou soldar o fio do Power On, que é o primeiro pino do meu conector de 8 pinos, Power On aqui, ó. Então eu vou soldar esse primeiro pino, esse fio no primeiro pino, nesse resistor R4310. Assim, eu farei a energização pela placa de serviço, apertando aqui esse botão Power On. E aqui eu vou conectar aqui até a fonte de alimentação. Ok. Então falta agora fazermos as ligações. R3201, SCL, o jumper do terceiro pino, que corresponde ao SCL, vai ser soldado aqui. R3202, SDA, o jumper do segundo pino, vai ser soldado aqui. O ground, eu vou pegar qualquer parte da blindagem, por exemplo, eu estou com a placa aqui, vou soldar aqui o ground nesse ponto da blindagem. Depois vou limpar aqui. Então, vamos lá para as soldagens.